Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Hoje, iniciando aí a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos iniciar, portanto, o capítulo 1. Vamos estudá-lo. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, portanto, nessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando que nós terminamos uma sequência da primeira epístola, essa igreja modelo, essa igreja que Paulo tem motivos para dar graças a Deus e que serve, portanto, de padrão para a igreja que deseja seguir os mesmos passos e se tornar uma igreja modelo do Senhor. E na segunda epístola nós vamos ver outras exortações de Paulo, chamada de atenção, mas ainda, de certa forma, nesse tripé que fez da igreja de Tessalônica uma igreja modelo. A fé operosa, o amor abnegado e a esperança firme nas promessas do Senhor. Eu convido você, então, a acompanhar a leitura que farei de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e em vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Ó Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus, porque através do registro desta Tua revelação, nós aprendemos com os irmãos do passado e aprendemos a respeito da Tua vontade ainda hoje. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela não precisa ser atualizada. A Sua palavra ela é a verdade revelada, que nunca jamais passará. E é nela que estamos firmados. É nela que devemos buscar a única regra de fé e prática, mesmo que o padrão do mundo seja alterado, mesmo que a prática pecaminosa seja tolerada, a Tua palavra permanece a mesma desde sempre e de eternidade a eternidade. E clamamos para que Teu Santo Espírito esteja nos preservando, de modo que possamos nos tornar dignos da vocação, que possamos amar e conhecer o Senhor mais e mais,
e obedecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós clamamos. Nos ajude quanto a isso, nos mantenha fiéis e use-me, apesar de mim mesmo, para o louvor da tua glória, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e da igreja do Senhor. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando nós começamos aqui a estudar um pouquinho sobre a segunda epístola dos Tessalonicenses, você que já conhece a primeira epístola, de cara, alguns termos lhe chamam a atenção, né? Mais uma vez, essas virtudes são aqui apresentadas por Paulo. No verso 3, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus. Você vê que o coração de Paulo é sempre agradecido por esses irmãos. No tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, aparece aqui novamente essa expressão, que é o fundamento dessa igreja modelo, uma fé operosa, conforme também 1 Tessalonicenses 1,3. E depois ele diz que a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor. Mais uma vez, mais essa virtude aparece, também de uns para com os outros vai aumentando. E lá no verso 4 ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, aquela permanência, aquela firmeza na esperança, na fé de que o Senhor Jesus vai voltar. E justamente esse amor, essa fé e essa constância, ou essa esperança firme nas promessas do Senhor, é que estava sustentando a igreja, porque nós vimos aqui que a igreja ela estava passando por lutas, por dificuldades. Veja aí o verso 4 ainda, dizendo: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. E Paulo vai dizer que Deus usa dessas perseguições, dessas tribulações, para que a sua igreja se torne digna, né, de servir ao Senhor. E ele, inclusive, diz que o fato deles permanecerem firmes na fé, no amor e na esperança, fazia com que eles se tornem dignos do reino de Deus. E muitas pessoas, quando se deparam com essa expressão, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo, eles pensam que então depende tão somente do homem se tornar digno para receber o reino. Mas na verdade não é bem isso que as Escrituras dizem. Nós vamos usar, inclusive, hoje, de uma maneira mais técnica, te apresentando o termo aí no vernáculo, ou seja, no grego, para que você entenda que essa questão de ser digno, na verdade, é ser perseverante, continuar firme e fiel ao Senhor. Mas, mesmo que a gente vai mencionar aqui nos nossos slides para referendar para você isso, já de cara é possível observar que o fato de ser considerado digno do reino não é uma atitude puramente do homem, é aquela velha relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Para que isso fique claro, basta você confrontar o verso 5, que diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito está sofrendo, e comparar ele com o verso 11 desse mesmo capítulo, que diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade e obra de fé, né, na nossa vida. Então, é a mesma relação, irmãos, quando você vai lá para Levítico e vê a exigência de Deus para que o seu povo seja santo. Sede santos porque eu sou santo. É uma ordenança que Deus dá ao seu povo para que esse povo se torne santo. E na mesma sequência lá de Levítico 7, você vai estudando, você vai ver que alguns versículos abaixo o próprio Deus declara: eu sou o Senhor que vos santifico. Então essa relação onde a palavra de Deus exige que você se arrependa, que você creia, que você se torne digno, que você alcance a salvação, são expressões que apontam para a sua responsabilidade, você tem que correr atrás disso mesmo, só que ao mesmo tempo debaixo dessa soberania de Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Deus exige que nós nos arrependamos,
Ele nos dá o arrependimento para a vida. Deus exige que nós tenhamos fé em Cristo Jesus, Ele que nos dá esse dom para que a salvação pela graça seja aplicada sobre nós, ou essa dádiva. Ele exige que sejamos santos, mas é Ele mesmo quem nos santifica pela ação do seu Santo Espírito. Ele exige que nos tornemos dignos do Evangelho, ou dignos do reino, mas é Ele que nos torna dignos desta vocação. Mas, para ficar mais claro, então vamos caminhar um pouquinho aqui no nosso estudo. O que será então que o apóstolo Paulo quis dizer com a expressão para que sejais considerados dignos do reino de Deus? E como já fizemos a comparação, o verso 11 diz que Deus vos torne dignos da sua vocação. Será que nós que temos estudado que a salvação é pela graça e mediante a eleição que Deus fez antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, houve algum momento que eu fui digno de receber o reino? Hoje mesmo pela manhã nós falamos que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, as coisas que não são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, em que sentido Paulo usa essa expressão para que sejamos considerados dignos? Estaria aqui embutido um instrumento meritório? Será que temos algum mérito para entrarmos no reino? Ou seria aqui um modo existente para sermos merecedores do reino ou da salvação? Obviamente que a Bíblia inteira caminha num sentido contrário. Logo, a interpretação dessa palavra digno ou da expressão para que sejais considerados dignos do reino deve ser entendida à luz de todo o contexto e das doutrinas bíblicas. A palavra aqui, que foi transliterada aí para você, do grego, katachio ou akios, traduzida aí por considerar digno ou simplesmente digno, não exalta o conceito de mérito, mas, muito pelo contrário, indica que tal reconhecimento é fruto da graça de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 12, nos é dito assim: exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Então o apóstolo Paulo já havia dito isso para a igreja de Tessalônica, que toda a obra salvífica da vocação, do chamado do reino, é um chamado de um decreto eterno de Deus, mas que somos responsáveis para vivermos de modo digno de Deus, ou para que sejamos considerados dignos do reino e dignos da vocação. Essa ideia nós vemos em vários outros momentos na palavra do Senhor, onde somos chamados a atenção para vivermos aí de modo digno, mas cientes de que toda a obra é realizada pelo nosso próprio Deus. Lucas, capítulo 15, o verso 19, vai nos dizer assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós estamos aqui na parábola do filho, chamado filho pródigo, na verdade que é a parábola do grande amor de Deus para conosco, o amor do Pai, e o reconhecimento então que as práticas desse filho não o conduz a ser mais digno de ser chamado seu filho. O verso 21 ele repete e diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí o pai, nessa parábola, aplica a graça sobre o seu filho e ele se torna digno de novamente estar ali em comunhão com o pai e desfrutando da bênção do pai. Então veja, é sempre uma ação de Deus para que nós sejamos de fato dignos do reino, dignos da vocação, dignos do chamado do Senhor. Apesar de pesar sobre nós essa responsabilidade de vivermos de tal modo a glorificarmos a Deus e de sermos dignos do chamado, dignos da vocação e de lutarmos para que através da nossa atitude, através da nossa postura de vida, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da nossa vida. No Evangelho de João, verso
27, falando de João Batista, ele diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Então são vários textos que apontam para essa expressão, né, daquilo que é ser digno ou não, mostrando que em relação a Deus, irmãos, todos nós somos indignos, né? É Deus quem nos faz dignos, é Deus quem nos dirige, quem nos conduz, é Deus quem aplica em nós todo o processo da salvação e, consequentemente, é Ele que nos torna dignos. Só que a partir desse momento, pesa sobre nós a responsabilidade de glorificarmos ao Senhor, ou seja, nos tornarmos dignos do reino e desse chamado. Um último texto que eu cito aí, que usa essa expressão também, a mesma expressão aqui de Tessalônica, que é Lucas capítulo 7, que trata da cura do servo do centurião, quando o centurião chega para Jesus e diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então esse senso daqueles que Deus já está trabalhando, de que não somos dignos de vivermos na presença do Senhor, aponta para a nossa realidade de arrependimento e de verdadeira intenção de que sabemos que o padrão de Deus é inatingível. Mas a partir do momento que Deus age em nosso coração, Ele mesmo nos torna dignos e exige que andemos agora de modo digno dessa vocação. Quando nós vamos para o dicionário internacional, né, de teologia do Novo Testamento, falando sobre esse texto, eu vou citar aqui para os irmãos, ele nos diz assim: é a graça de Deus no Evangelho que outorga valor e torna os homens dignos da comunhão com Deus. Em 2 Tessalonicenses 1,5, é a dádiva imerecida da salvação que é expressada pela expressão katachio. O valor de um homem diante de Deus é decidido segundo o caso de ele chegar em contato com a mensagem de Cristo e de ser obediente a ela, conforme também diz Mateus capítulo 10, 38, que aquele que não obedece a Deus, aquele que não coloca Deus em primazia, como nós lemos no início desse culto, não é digno do Senhor. Ok? Então, definidos aí que, de certa forma, ser considerado digno não exalta o mérito humano, mas sim a resposta desse homem diante do Evangelho, aqueles que reconhecem a sua necessidade, a sua carência de Deus e recebem gratuitamente a salvação, esses se tornam, portanto, dignos do reino, dignos do Evangelho, dignos da salvação. Então, em obediência, em qualidades ou virtudes que glorificam o Deus revelado nas Escrituras, que assim nos tornamos dignos do chamado, ou dignos da salvação, ou dignos do reino de Deus. Nesse sentido, então, a expressão aqui de Paulo indica que, em resposta ao Evangelho, podemos sim sermos dignos do reino, e se tão somente expressarmos as qualidades exigidas para agradar a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que é possível, sim, agradar ao Senhor. É possível, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inclinados para o mal, sendo agraciados com a salvação gratuita por meio da graça do Senhor, nós podemos hoje, uma vez alcançados pelo Senhor, vivermos de modo digno do Evangelho, vivermos de modo digno do reino, vivermos de modo digno da salvação. Sabemos, no caso aqui de Tessalonicenses, que desde cedo os crentes experimentaram a graça de não apenas crer no Senhor, mas de padecer por causa de Cristo. Desde a plantação da igreja de Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, essa igreja sempre foi alvo de perseguição e de tribulação. Mas mesmo as perseguições e as tribulações não impediram que essa igreja se tornasse uma igreja modelo, uma igreja de crentes fiéis, dignos da salvação e dignos do reino de Deus. Então, portanto, ser considerado digno é estar preparado para tomar cada um a sua cruz e seguir após Cristo. É o que nos disse Mateus capítulo 10. Se você colocar Deus, o amor a Deus acima de todas as coisas, tomar a sua cruz e segui-lo, você é digno, portanto, do Evangelho e da salvação.
Lembrando que você só vai colocar Deus em primazia na sua vida e só vai deixar todas as coisas para seguir a Jesus mediante a ação regeneradora, né? A regeneração que vem da própria ação de Deus em nós. Então nós não temos nenhum conflito aqui com essa expressão do apóstolo Paulo, mas entendida a aplicação dessa expressão, vemos que é possível sim nos tornarmos ou sermos considerados dignos do reino depois de toda essa ação de Deus em nossa vida, e que como dignos do reino nós temos que ter algumas características. As perseguições, as tribulações ou apenas aflições sempre acompanharam aqueles que assumiram uma postura diante do chamado de Deus. E é por isso que, apesar de tudo isso, e se andarmos de modo fiéis, somos considerados dignos do reino. Apocalipse também nos fala nesse sentido, para sermos fiéis até a morte, receberemos a coroa que o Senhor Jesus nos prometeu. O próprio Senhor Jesus, irmãos, em seu ministério terreno, já nos avisou, e os apóstolos referendaram pelas suas epístolas e pela própria vida, que sofrer em Cristo e por Cristo é uma dádiva. Nós vemos também nesse culto, no texto de Tiago, capítulo 1, que devemos ter por motivo de alegria o passar por todas as tribulações, sabendo que isso fortalece a nossa fé e nos conduz à perseverança e estarmos então em cada vez mais comunhão com o Senhor. Pedro, na primeira epístola de Pedro 4,16, também vai nos conduzir nesse mesmo sentido, quando ele afirma no capítulo 4, verso 16, o seguinte: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, com o nome de cristão. Então, irmãos, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, o fato de sofrermos por Cristo, em nome de Cristo, isso se transforma num benefício e num privilégio de sermos considerados dignos do reino. É o que o apóstolo Paulo também vai dizer na carta aos Filipenses, que nos foi dado a graça de padecermos por Cristo. Isso é fruto desta graça de Deus e de sermos considerados dignos de padecer e de sofrer pelo nome do Senhor. Tal realidade, então, permitiu que os crentes de Tessalônica alcançassem, segundo o reconhecimento do apóstolo Paulo em sua primeira carta, como modelo de fé operosa, amor abnegado, esperança firme, um padrão digno do reino de Deus. Tais virtudes, a fé, o amor e a esperança, são novamente referidas aqui na segunda carta, enfatizando que mesmo em dificuldades, tais estavam em constante crescimento. Dessa maneira, nós queremos tratar com os irmãos sobre as qualidades exigidas para que a sua vida agrade a Deus, ou seja, para que você seja considerado digno do reino de Deus. Quais as características ou qualidades que eu tenho que ter, pastor, para ser considerado digno do reino de Deus? Não para alcançar o reino de Deus, mas para ser considerado digno desse chamado, dessa vocação que o próprio Deus me fez. Então vamos a elas. Primeira qualidade que eu quero chamar a sua atenção está aí no verso 3, e vamos ler novamente, que diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A primeira qualidade que faz com que as pessoas reconheçam que você é digno do reino é possuir uma fé crescente. Não apenas aquela fé operosa que gera obras para a honra e glória do Senhor, mas algo crescente, algo que está em movimento ascendente, movimento para cima. A vossa fé cresce sobremaneira, diz o apóstolo Paulo em relação à fé da igreja de Tessalônica. É preciso aqui recordar que, para Paulo, a fé significa o recebimento da mensagem da salvação associada a uma conduta baseada no Evangelho. A fé aqui é, portanto, a associação do conhecimento teórico com a prática
também correta das Escrituras. A ortodoxia, a sã doutrina, a fé correta na palavra e nos ensinos das Escrituras, com a ortopraxia, ou seja, a prática correta de uma vida que coloca em prática, que coloca no seu dia a dia tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi assimilado do Evangelho do Senhor. É preciso ver esse crescimento. Tem crente que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e estagnou nisso. E você vê que vive para si, as suas preocupações são puramente terrenas, são crentes carnais, são crentes salvos em Cristo, mas carnais, e que não vivem de modo digno do reino, não vive para glorificar a Deus, não vive para glorificar o chamado que recebemos, não demonstram uma fé crescente, tanto no conhecimento quanto na prática. São pessoas que estão estagnadas na fé e que muitas vezes não são nem usadas por Deus como instrumentos para a sua glória, porque estão ali de braços cruzados, simplesmente esperando a volta de Jesus, como se não fosse um grande privilégio servir ao Senhor. Logo, quando o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela fé que cresce sobremaneira nos crentes de Tessalônica, indica uma qualidade crescente no conhecimento da revelação do Evangelho e na qualidade crescente na prática de vida proveniente deste conhecimento. Ou seja, você quer ser considerado digno do reino, digno da vocação, do chamado de Deus, cresça na fé. Cresça no conhecimento das Escrituras e coloque-se em prática. Porque não adianta nada você ter todo o conhecimento e a sua prática não ser condizente com o ensino, com o aprendizado que a palavra de Deus te traz. É aquele hino, né, o hino 110A, que fala: crer e observar tudo quanto o Senhor nos ordenar. Colocar em prática aquilo que a palavra de Deus for te ensinando a cada dia. E esse aprendizado tem que ser crescente. Há uma fé que cresce sobremaneira. Então, a primeira qualidade para você ser considerado digno do reino de Deus, mesmo diante das lutas, é ter uma fé crescente. A busca constante pelo conhecimento da palavra e da aplicação correta dessa palavra no seu dia a dia. A pergunta aqui que surge são duas. Primeiro, você tem crescido no conhecimento das Escrituras? Você tem se dedicado a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a se aprofundar aos ensinos das Escrituras? E segundo, você tem colocado em prática os ensinamentos da palavra? Você tem modificado o seu modo de agir? Você tem glorificado a Deus com as suas práticas, com as suas atitudes? Você tem se colocado como digno de ser servo do Senhor? Como que está a fé no sentido do conhecimento e da prática? Tem sido crescente na sua vida? Isso é algo que você deve pensar, irmãos. Porque se você colocar qualquer outra coisa na sua vida acima de Deus, acima de glorificar a Deus e acima de assumir um compromisso com o reino de Deus, você não é digno do Senhor e, conforme Lucas diz, você não pode ser discípulo dele. A igreja de Tessalônica tinha a sua eleição confirmada justamente porque as suas características de fé, de amor e de esperança eram vistas nele, e na segunda epístola vai demonstrar que, além de serem vistas na igreja uma postura de fé operosa, de amor abnegado e de esperança firme, essa fé, esse amor, essa esperança estavam em contínuo crescimento. Eles estavam melhorando a cada dia. Cada dia eles se tornavam crentes melhores para a honra e glória do Senhor. Por isso foram achados dignos do reino de Deus. Você tem sido achado digno do reino de Deus? A sua fé tem crescido? A sua prática de vida tem cada dia mais sido obediente? Pense nisso. Essa é a primeira qualidade para ser considerado, ou para agradar a Deus, ou para ser considerado digno do reino de Deus. A segunda qualificação aí que eu te apresento, não apenas a fé crescente, mas também o amor fraternal crescente. Nós vimos na semana retrasada que, dentro das virtudes gerais que o apóstolo Paulo apresenta, viver a vida fraternal era uma das características da igreja de Tessalônica e uma das características essenciais para que a igreja se torne uma igreja modelo.
E aqui ele vai continuar no verso 3. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros também vai aumentando. Aquele amor abnegado de abrir mão em favor do outro, de oferecer, de servir, de se entregar em favor do outro, que é visto na primeira epístola, aqui é referendado dizendo que esse amor fraternal de uns para com os outros é mútuo e está crescendo, está evoluindo. Então a ideia é justamente que o vosso mútuo amor vai aumentando. Para Paulo, além da fé, né, o conhecimento e a prática da vida cristã, o amor fraternal de uns para com os outros é uma resposta do homem ao ato salvífico de Deus. Lá em Colossenses, ele vai dizer que assim como fomos perdoados por Deus, devemos perdoar o nosso próximo. Nós que fomos agraciados com o amor de Deus, devemos demonstrar esse amor para com os nossos irmãos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 16, da mesma forma que o Senhor nos amou e entregou a sua vida por nós, devemos também amar os nossos irmãos e entregar a nossa vida por eles. Olha que texto fantástico, né? Eu vou citá-lo aqui, ou ler melhor, uma vez que eu já citei. 1 João, capítulo 3, verso 16. Há um paralelo interessante nessa divisão dos versículos, né? O Evangelho João 3,16 fala do amor de Deus, e aqui na primeira epístola de João 3,16 ele vai dizer: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Um amor fraternal, abnegado, crescente, que aumenta e que é uma resposta do homem ao amor de Deus para conosco, ao ato salvífico de Deus em nosso favor. O amor fraternal, portanto, é a resposta daqueles que foram amados por Deus e compreenderam isso. Reflete o reconhecimento de que um dia fomos primeiro amados por Deus, mesmo não merecendo, e que, portanto, agora eu posso ser instrumento desse amor, direcionado de volta ao próprio Deus e ao próximo, em especial aos meus irmãos. Na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 em diante, nos é dito sobre a graça do Senhor que transbordou sobre nós e que devemos assim, então, vivermos para a glória do Senhor. 1 Timóteo 1, verso 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo reconhece que toda a ação que ele fazia em favor da igreja e todo o amor que ele demandava para com os crentes em Cristo se dava porque ele foi alvo desse amor de Deus. Ele que se considerava o principal pecador, pois foi perseguidor, insolente, ele vai dizer, né? E mesmo assim foi dado a graça de trazê-lo para servir a Cristo. Logo, irmãos, a segunda qualificação para você agradar a Deus ou para ser considerado digno do reino é ter uma prática de amor fraternal crescente, uma prática de amor mútuo, né, amando uns aos outros, de modo que isso vai aumentando a cada dia. Nós vivemos dias em que a igreja, né, tem sido mais individualista, onde as pessoas têm pensado muito mais em si do que no outro, onde o fato de, às vezes, abrir mão de algumas situações da vida para estar juntos, ou para estar servindo, ou para estar demonstrando amor para os seus irmãos, por muitos não é uma opção.
Isso é um grande problema, porque o amor fraternal é uma característica do verdadeiro crente, é uma característica daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Abrir mão, inclusive, dos seus direitos para servir ao irmão dentro de um contexto ministerial é uma característica do verdadeiro servo do Senhor. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pela prática do amor, desse amor fraternal, do amor relacionado a um ao outro. E infelizmente nós temos visto uma geração de crentes que só pensam em suprir as suas próprias necessidades, que amam mais a si mesmo do que qualquer coisa, que amam os seus sonhos, os seus projetos mais do que o reino de Deus, mais do que a igreja de Deus, mais do que o corpo de Cristo, mais do que o convívio dos irmãos. Ninguém está disposto, muitas vezes, a pagar o preço para fortalecer a igreja. O projeto da plantação de uma igreja, muitas vezes, é colocado em segundo plano pela maioria das pessoas, tão somente porque procuram agradar-se a si, em primeiro lugar, ao invés de demonstrar esse aumento no amor fraternal e, consequentemente, o amor, inclusive, ao próprio Deus. Como que está o seu amor para com a causa do Senhor, o seu amor para com os seus irmãos? Como que está o relacionamento fraternal? Como que está a sua vida no sentido desse amor mútuo que é exigido? Ele está crescendo, ele está aumentando ou ele está esfriando no seu coração? Você está preocupado mais em satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, ou você tem pagado o preço de viver em comunidade e muitas vezes abrir mão de um ou outro detalhe que é até de direito seu, que é até lícito, mas não convém dentro de um contexto de serviço a Deus, pois a primazia é fazer a vontade do Senhor, inclusive na demonstração de amor para com os meus irmãos. Você tem sido digno do reino de Deus no que trata do amor fraternal? Espero que sim, e que Deus possa sim nos fortalecer mais e mais. A terceira qualificação que nós podemos observar aqui nesse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses é que, além de um crescimento na fé, de um aumento no amor, nós precisamos permanecer perseverantes mesmo diante dos sofrimentos. A perseverança nos sofrimentos é algo que o apóstolo Paulo coloca aqui como característica daqueles que são dignos do reino. O verso 4 e 5 vai nos dizer assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, da vossa permanência e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E aí depois, dentro dessa esperança, né, dessas três virtudes, né, a fé, o amor e a esperança firme nas promessas, então ele vai dizer, vocês estão sofrendo, mas é por pouco tempo, é durante esse período, porque quando Jesus voltar, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus junto com os anjos do seu poder, ele vai aplicar sobre aqueles que estão sendo instrumentos da sua tribulação, vai aplicar sobre aqueles que estão te perseguindo, que estão aplicando dificuldades sobre a sua vida, todo o juízo, todo o fogo da vingança virá, chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão as penalidades por perseguir a igreja. Agora, e a igreja? O que deve fazer enquanto está sendo perseguida? Permanecer constante na fé, no amor, na esperança. Confiar nas promessas de Deus até o fim. Isso te conduz a ser considerado digno do reino de Deus. Uma palavra aí, ser constante, né? Essa constância, hipomeno, que aponta para constância, ser paciente, suportar, perseverar. Indica a ideia de uma perseverança permanente e crescente. Por mais que as dificuldades aumentam, a minha perseverança também aumenta. Por isso que Tiago diz, né, tende por motivo de alegria o passar por várias
provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança é que te faz ser considerado digno do reino. É como as pessoas olham assim, poxa, vai estar todo mundo perseguindo, todo mundo correndo atrás, perseguindo a igreja, falando mal dos cristãos, confrontando a sua postura de fidelidade. E a pessoa continua cada vez mais fiel, cada vez mais perseverante, cada vez mais constante na fé. Essa palavra traduzida aqui por constância tem uma característica linguística interessante, pois ela é parte integrante na fé. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 24, que fala justamente aqui já dentro do sermão escatológico de Jesus, no verso 13, é dito assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma característica daqueles que foram chamados do Senhor. Aqueles que foram chamados, eleitos pelo Senhor, eles vão permanecer até o fim, apesar de todas as circunstâncias. Então, essa perseverança é uma característica do verdadeiro crente, por isso ele é considerado digno do reino. No Evangelho de Lucas, nós temos o capítulo 8, o verso de número 15, que diz: aqui caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança, com constância, apesar do ano difícil, apesar da falta de chuva, apesar da terra não ter os nutrientes necessários, essa planta ela faz o que for necessário para continuar produzindo frutos. Ela vai no mais profundo, as suas raízes vai no mais profundo possível para tirar os nutrientes que ela precisa, e essa pessoa que ouviu a palavra, que é a boa terra, ela retém a palavra e frutifica com constância e com perseverança. Então, essa palavra constância, ela indica essa constância de fé, indica também essa constância do próprio amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o texto que fala sobre o amor como virtude suprema, e não como dom, né? Mas como virtude suprema, e num contexto ministerial, porque o contexto aqui é de dons, do exercício dos dons, diz que esse amor, então, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é perseverante, ele permanece apesar de todas as dificuldades, ele suporta todas as coisas. E ainda em 2 Coríntios, falando da esperança, 2 Coríntios capítulo 1, o verso 6 e 7, vai nos dizer assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, a ideia é que a igreja de Corinto teria ter esperança nas promessas do Senhor, passando pelas dificuldades da mesma forma que o apóstolo Paulo também passou por tais sofrimentos. Então, essa perseverança nos sofrimentos, irmãos, são características daqueles que são crentes. Mateus deixa isso claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque é uma característica deles. Aqueles que receberam a boa palavra vão frutificar com perseverança, suportando, com constância, com dificuldade, porque é uma característica daqueles que receberam a palavra. A ideia de que o amor tudo suporta, né? Por mais difícil que as coisas estejam, aquele que ama o Senhor, que foi chamado, alcançado pelo Senhor, ele vai ter uma perseverança constante no sofrimento, inclusive produzindo frutos e frutos de esperança. Essa tríade das virtudes, né, apresentada pelo apóstolo Paulo: a fé, o amor e a esperança. Então, essas três virtudes é que me conduz a permanecer perseverante nos sofrimentos. E se assim eu faço, eu sou digno de ser chamado, então, ou digno do reino dos céus. Irmãos, como que está a sua vida diante das tribulações, diante das perseguições, diante das provações da vida? Você tem desanimado na fé? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Isso faz com que você não tenha a qualificação de ser digno do reino ou de agradar ao Senhor. O crente que compreende as Escrituras, ele cresce na fé,
ele cresce no amor fraternal e ele mantém uma constância permanente na perseverança da fé, do amor a Deus e do trabalho a Deus, apesar e independente das provações, das perseguições e das tribulações. Concluindo, ainda sobre essa perseverança nos sofrimentos, nós vemos que a perseverança é a qualidade que gera a esperança de participarmos da glória. Tantos textos apontam para o fato de que devemos permanecermos fiéis e isso garante que o próprio Deus nos sustenta até o fim. É justamente a perseverança que também nos anima a seguir em frente, mesmo diante das lutas, perseguições, tribulações ou qualquer outra sorte aí de sofrimento. Tantos outros textos nos apontam nesse sentido, em especial aqui 2 Tessalonicenses, o 3, verso 5, vai dizer: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, a perseverança nos permite esse crescimento na comunhão. Paulo indica, então, que devemos possuir a perseverança, tanto no sentido passivo, perseverança para suportar e considerar como graça o fato de padecer por Cristo e como cristão, né? Isso ele vai falar do verso 5 até o verso 10. E sermos perseverantes também no sentido ativo, de fazer bem o propósito da bondade e a obra da fé. É o que diz o verso 11. Por isso também não cessemos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com todo o poder, todo o propósito de bondade e obra de fé, para a glória do nome do Senhor. Essa perseverança em suportar as dificuldades, sendo fiel a Cristo, e essa perseverança em atuar em bondade e obras da fé para a glória do Senhor, ou até a volta de Jesus e a aplicação da sua justiça. Perseverança é a terceira qualificação daqueles que querem agradar a Deus ou serem considerados dignos do reino de Deus. Concluindo, então, definitivamente, para sermos considerados dignos do reino ou dignos da vocação, é preciso, em resposta ao chamado de Deus, apresentarmos qualidades que agradam a Deus. Qualidades ou virtudes que são a fé, além de operosa, né, uma fé crescente, um amor fraternal que, além de abnegado, que vai aumentando, e uma perseverança firme, uma firmeza, não só na esperança, mas também na obra e na bondade. Então, perseverança aí que mantém a esperança, a obediência em total atividade em nossa vida, independente das lutas, perseguições, tribulações e qualquer outro tipo de sofrimento da era presente, seja em Cristo ou por causa de Cristo. Ser digno do reino de Deus, irmãos, é viver em fé crescente, em amor fraternal crescente e em perseverança até a volta do Senhor Jesus. Eu termino com o texto que já citei, né, de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, verso 3, quando diz: E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso era portanto, considerada dentro do conhecimento das obras de Jesus, dizendo a parte boa dessa igreja é que ela estava de modo perseverante, suportando as provas por causa do nome de Jesus, não se deixando esmorecer. E lá no verso 19 também é dito nesse sentido: conheço as tuas obras, para a igreja de Tiatira, o teu amor, a fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Veja, obras de fé, de amor, de perseverança, sempre crescente, mais numerosa do que as primeiras. E nesse sentido, então, na carta a Esmina nos é dito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pois muitos irão, irmãos, infelizmente, se escandalizar diante das perseguições, e a apostasia será uma realidade. Sem perseverança,
nós somos como o solo rochoso, ou como o solo com espinhos. Nós não retemos a palavra e muito menos frutificamos com perseverança. Como Paulo, também não cessamos de orar para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação ou dignos do reino do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, conforme Paulo diz aqui em 1 Timóteo 11, né? Para Timóteo dizendo, tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância ou a perseverança e a mansidão. E ainda Lucas, registrando no livro de Atos, capítulo 5, verso 41, vai nos dizer assim, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Tende por motivo de alegria o passar por toda sorte de provação, sabendo que uma vez que a vossa fé seja confirmada, essa provação vai te conduzir à perseverança. Que Deus assim nos fortaleça e que sejamos achados dignos do reino de Deus. Não para alcançarmos o reino, mas por uma vez que já fomos alcançados por Deus para o seu reino, vivamos agora de modo digno da vocação que fomos chamados, conforme Paulo também nos exorta nas suas cartas. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja crescente, que seu amor fraternal aumente a cada dia, que a sua perseverança, apesar das provações, perseguições e tribulações, seja permanente, tanto para suportar as dificuldades, quanto na execução das obras da fé e da obediência ao Senhor nosso Deus. O maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo, que se encarnou e foi obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo maior de fé, esse é o nosso exemplo maior de amor, é o nosso exemplo maior de perseverança.